Em abril de 1957, uma pequena cidade chamada Greyleaf desapareceu completamente do mapa. Localizada nos vales enevoados de West Orville, ela era uma comunidade isolada formada por trabalhadores ferroviários e famílias humildes. Fundada em 1891, Greyleaf tinha pouco mais de 1.000 habitantes e era conhecida por sua rotina tranquila, suas casas de madeira alinhadas por estradas de terra e uma torre de água com o nome da cidade pintado à mão. No centro, uma igreja branca com um sino enferrujado dominava a praça, cercada por um mercado, uma escola de uma sala só e uma pequena estação de trem. Durante décadas, Greyleaf viveu em silêncio, distante das grandes transformações do mundo moderno. Mas em abril daquele ano, relatos começaram a surgir sobre um estranho nevoeiro que cobria a cidade em pleno dia, sem dispersar. O rádio local, a WGR-FM 96.6, passou a transmitir apenas uma música orquestrada repetida sem explicação, enquanto as comunicações por telefone cessaram por completo. 3 dias depois, quando autoridades foram enviadas para investigar, não encontraram nada. A estrada que levava à cidade terminava em um denso emaranhado de árvores. Não havia ruínas, não havia sinal de construções, pessoas ou qualquer vestígio físico. Era como se Greyleaf jamais tivesse existido. A ausência de destruição tornou tudo ainda mais confuso. Nenhuma evidência de incêndio, deslizamento de terra ou evacuação. Nenhum entulho, nenhuma fundação, nenhuma placa. Os arquivos estaduais sobre a cidade desapareceram ao longo daquele mesmo ano. Em versões atualizadas dos mapas, Greyleaf já não estava mais marcada. Por muito tempo, esse desaparecimento foi considerado um mito local, mas alguns documentos escaparam do apagamento. Em 1974, um estudante universitário encontrou um antigo diário pertencente a um geólogo chamado Edward Falk, que havia visitado Greyleaf pouco antes de seu sumiço. Ele relatava pulsos subterrâneos rítmicos, perceptíveis durante a noite, que não se pareciam com terremotos naturais. Também mencionava que os moradores pareciam assustados, evitando falar sobre o fenômeno, e que muitos estavam tendo sonhos idênticos, a cidade afundando lentamente, sem som algum. Pouco tempo depois, o diário desapareceu misteriosamente, mas algumas páginas haviam sido copiadas e continuam circulando em fóruns online. Um outro indício reapareceu em 2013, quando imagens de satélite revelaram uma estranha formação circular de árvores na região onde Greyleaf deveria estar. As árvores nesse círculo são visivelmente mais altas e densas do que no entorno, formando um padrão que parece indicar um limite invisível. Entre 1979 e 1991, operadores de rádio amador relataram captar o antigo sinal da WGRL, sempre o mesmo. A mesma melodia orquestrada, sem identificação, transmitida por alguns minutos antes de sumir no estático. Nenhum local de transmissão foi identificado. Há também registros climáticos daquele abril de 1957 que indicam anomalias atmosféricas incomuns, picos de umidade, oscilações abruptas de pressão e quedas de temperatura fora do padrão. Na época, tudo foi atribuído a falhas nos instrumentos, mas hoje sabemos que esses dados coincidem exatamente com os 3 dias em que Greyleaf deixou de existir. Teorias tentam explicar o ocorrido. Algumas falam em testes militares secretos, experimentos subterrâneos ou exposições a gases desconhecidos. Outras sugerem fenômenos psicológicos em massa. Nenhuma delas, porém, explica o mais importante: a completa ausência de qualquer vestígio. Nenhum sinal de destruição, nenhum rastro de evacuação, nenhum registro que tenha sobrevivido intacto. Uma hipótese mais incomum, mas discutida por alguns estudiosos alternativos, é a chamada falha de percepção coletiva.
Ela sugere que Greyleaf não foi destruída, mas simplesmente esquecida. Não por acidente, mas por um tipo de colapso da realidade em torno dela, como se tivesse sido removida da consciência humana de forma sutil, quase imperceptível. Segundo essa ideia, o mundo não apagou Greyleaf com violência, mas com silêncio. A cidade teria sido deslocada não no espaço, mas na percepção. E os resquícios que restam, transmissões de rádio, imagens satelitais, relatos fragmentados, seriam apenas ecos de algo que tenta, de algum modo, continuar existindo. Greyleaf era uma cidade comum. Casas simples, famílias antigas, crianças brincando nas ruas. Era o tipo de lugar onde o tempo parecia passar mais devagar. E talvez por isso tenha sido esquecida tão facilmente. Ou talvez escolhida por esse exato motivo. Hoje, Greyleaf não está em nenhum mapa. Nenhum sistema de navegação aponta para ela. Nenhum documento oficial confirma sua existência. Mas, para aqueles que procuram, ainda existem pistas. Registros rasgados, sinais de rádio esporádicos, marcas estranhas na floresta. Evidências fracas, mas constantes de que algo ou alguém ainda está tentando ser lembrado. No fim, talvez a pergunta não seja onde Greyleaf foi parar, mas sim quem a fez desaparecer e por quê.